Novembro de 1941, Cloomber Park, Winston Churchill sai do carro e caminha quase 1 quilômetro através de lama até os tornozelos para alcançar uma área de teste cercada. Oculto dentro de uma antiga propriedade aristocrática, ele veio ver algo cuja existência ninguém fora de um círculo minúsculo de engenheiros e oficiais militares sequer conhece. A máquina tem 23 metros de comprimento, pesa 130 toneladas e foi projetada para fazer algo que nenhuma outra máquina na história jamais fez: cavar uma trincheira de infantaria totalmente protegida através da terra de ninguém, sob fogo inimigo. O primeiro-ministro observa enquanto a máquina avança aos trancos e começa a morder o solo. A terra explode para fora de correias transportadoras em seu dorso, formando montes organizados dos dois lados. Atrás dela, uma trincheira limpa se estende à distância, 2,30 metros de largura, 1,50 metros de profundidade, suficiente para que soldados caminhem eretos, completamente equipados. Churchill mais tarde descreveu o desempenho como de eficiência impressionante. Ele esperava por esse momento havia 25 anos, porque essa máquina não nasceu da Segunda Guerra Mundial. Ela nasceu da Primeira. Churchill retornou ao almirantado em 3 de setembro de 1939 carregando um terror que jamais o abandonara. Ele havia visto a frente ocidental. Sabia o que acontecia quando exércitos cavavam posições e se encaravam em terreno aberto. Centenas de milhares de mortos por algumas poucas centenas de metros de terra destruída. Agora, os alemães haviam construído a linha Siegfried. Os franceses se abrigavam atrás da linha Maginot. Tudo indicava outro impasse. Outra geração sacrificada no arame farpado. Durante a Primeira Guerra Mundial, Churchill já havia imaginado uma escavadeira mecânica de trincheiras, mas nunca conseguiu que a ideia fosse aceita. Em vez disso, teve sucesso com outro conceito radical. Como primeiro Lorde do Almirantado em 1915, criou o Comitê dos Landjips e autorizou 70 mil libras para tratores blindados. Esses tratores se tornaram os primeiros tanques, usados na Batalha de Flers-Courcelette em 15 de setembro de 1916. Agora, de volta ao mesmo cargo 24 anos depois, ele repetiu o mesmo truque institucional. Ignorou completamente o exército e recorreu ao diretor de construção naval, Sir Stanley Goodall. A visão de Churchill era gigantesca. Ele imaginava 200 a 300 máquinas avançando ao longo de uma frente de 30 a 40 quilômetros, cavando trincheiras de comunicação durante a noite. Ao amanhecer, uma força esmagadora estaria estabelecida dentro das defesas alemãs, com centenas de rotas protegidas se estendendo para trás. Goodall delegou o projeto a J. H. Hopkins, um renomado projetista naval. Hopkins colocou um jovem engenheiro naval chamado Frank Sarley no comando do trabalho de projeto. A equipe se instalou no Grand Pump Hotel, em Bath, sede de guerra do Departamento de Construção Naval, com parte do trabalho mais sensível sendo realizada secretamente nos porões do hotel. No fim de 1939, a empresa Basselock, de Northampton, construiu um modelo funcional em escala de 1,20 metros. Em 12 de dezembro de 1939, esse modelo foi demonstrado a Churchill no Almirantado usando solo simulado feito de serragem e plastilina. Um observador registrou que o sorriso de prazer quase fez o charuto cair de sua boca. Naquela mesma noite, Churchill organizou uma segunda demonstração para o primeiro-ministro Neville Chamberlain, o chanceler Sir John Simon e o chefe do Estado-Maior Imperial, Sir Edmund Ironside. Segundo o diário de Ironside, ele achou o conceito convincente e acreditou que representava a primeira ideia verdadeiramente ofensiva. A caixa de mogno usada para transportar o modelo até Londres parecia um pequeno caixão. A lenda diz que, ao passar pela estação ferroviária de Bath, pessoas abaixaram a cabeça em respeito, acreditando que restos mortais de uma criança estavam sendo transportados. Verdade ou não, a história se espalhou entre a equipe e se tornou parte da mitologia da máquina. Em 22 de janeiro de 1940, um pedido oficial foi feito a Houston Bucyrus, de Lincoln, empresa especializada em equipamentos pesados de escavação. Em 7 de fevereiro, o Tesouro aprovou a produção de 240 máquinas, 200 versões estreitas para infantaria e 40 versões mais largas, projetadas para acomodar tanques. A meta de produção era de 20 máquinas por semana. O projeto original previa um único motor Rolls-Royce Merlin, com cerca de 1000 cavalos de potência.
Mas o Ministério do Ar reservou todos os motores Merlin para Spitfires e Hurricanes. O consultor de motores, Sir Harry Ricardo, recomendou uma alternativa: 2 motores diesel Paxman 12TP, cada um com 600 cavalos de potência, fabricados pela Davy Paxman e Company, de Colchester. Isso forçou um redesenho completo, tornando a máquina maior e mais pesada. O Paxman 12TP era um motor V12 de alta rotação, operando a 1.500 rotações por minuto, com construção modular inovadora que permitia a fabricação de componentes por mais de 400 empresas subcontratadas. O resultado final não se parecia com nada já construído. Na frente, uma enorme lâmina removia os primeiros 75 centímetros de solo. Abaixo dela, um tambor de corte rotativo removia mais 75 centímetros, girando perpendicularmente à direção de avanço. Correias transportadoras depositavam a terra escavada em montes laterais, enquanto asas na lâmina limpavam as bordas da trincheira. O resultado era uma trincheira totalmente formada, com os montes de terra adicionando mais 2 a 3 metros de proteção acima do nível do solo. A máquina usava esteiras de 60 centímetros de largura que envolviam todo o corpo, no estilo dos tanques romboides da Primeira Guerra Mundial. Uma tripulação de 3 homens operava o veículo a partir de uma torre blindada, motorista, engenheiro e navegador. A velocidade de escavação era de aproximadamente 800 metros por hora, movendo cerca de 8.000 toneladas de terra. A velocidade de deslocamento sem escavar chegava a pouco mais de 5 km por hora. O projeto passou por vários codinomes para ocultar sua finalidade. Começou como White Rabbit No. 6, virou Cultivator No. 6, depois NL Tractor. Os trabalhadores simplesmente o chamavam de Nelly. Os testes começaram em maio de 1941. Em setembro, a máquina atravessou um campo minado e desenterrou 16 minas sem detonar nenhuma. Quando Churchill a viu pessoalmente em 6 de novembro de 1941, tudo funcionou exatamente como projetado. Mas os problemas militares eram devastadores. O raio de curva era de quase 1,5 km. O interior era descrito como um inferno de calor, ruído e fumaça. O longo corte reto criava uma linha perfeita para bombardeiros em mergulho. Troncos pequenos travavam o mecanismo. Terreno rochoso ou argila pesada o paralisavam. Se quebrasse no meio da trincheira, bloqueava tudo atrás. E o pior, o conceito estratégico já estava morto. Em 10 de maio de 1940, divisões blindadas alemãs contornaram a linha Maginot pelas Ardenas. A guerra móvel havia chegado. Churchill reconheceu isso. A produção foi reduzida, depois reduzida novamente. De 240 máquinas, restaram apenas 9. O projeto foi finalmente cancelado em 1º de maio de 1943. Nenhum exemplar sobrevive hoje. Mas aqui está a reviravolta. O motor Paxman desenvolvido para a máquina passou a equipar praticamente todas as embarcações de desembarque britânicas, desempenhando papel crucial no dia D. Os reboques de transporte viraram veículos de recuperação usados na Normandia. A máquina falhou. Mas sua engenharia ajudou a vencer a guerra. A melhor definição veio do próprio Churchill. Sou responsável, mas não me arrependo. A engenharia estava correta. O fracasso não foi mecânico. Foi estratégico. O campo de batalha que NLE Trent Digger número 6 foi projetado para enfrentar simplesmente deixou de existir. A guerra de posições morreu sob as lagartas dos blindados móveis alemães. Nenhuma quantidade de aço, potência ou engenhosidade poderia compensar isso. Quando a máquina ficou pronta, o problema que ela resolvia já havia sido superado. E assim, o maior escavador blindado já construído tornou-se uma solução perfeita para uma guerra que nunca aconteceu. A engenharia foi sólida. A ideia era lógica. O erro não foi técnico, foi histórico. Nelly nasceu para uma guerra que deixou de existir antes mesmo de ficar pronta. Enquanto ela cavava trincheiras perfeitas, o campo de batalha passou a se mover em alta velocidade, guiado por tanques rápidos, aviões e manobras profundas. Ainda assim, sua herança permaneceu viva, escondida nos motores, nas praias da Normandia e na prova definitiva de que, quando a Grã-Bretanha precisava inovar, ela usava ir onde ninguém mais sequer tentava. Após os testes iniciais, o projeto foi silenciosamente arquivado. Não houve cerimônia, anúncio ou fracasso público.
Apenas relatórios, números e páginas assinadas. O NLE Trent Digger número 6 nunca entrou em produção, nunca recebeu tripulação definitiva e nunca deixou o campo experimental.